Bíblia Israelita completa, Shemuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 18. Ora, acabando David de falar com Shaul, a vida de Jehoshafate ligou-se com a vida de David, e Jehoshafate o amou como a sua própria vida. E desde aquele dia Shaul o reteve, não lhe permitindo voltar para a moradia de seu Aba. Então Jehoshafate fez um pacto com David, porque o amava como a sua própria vida. E Jehoshafate se despojou da capa que vestia e a deu a David, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía David aonde quer que Shaul o enviasse, e era sempre vitorioso, e Shaul o pôs sobre a gente de guerra. E isso pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Shaul. Aconteceu, porém, que retornando eles, quando David voltava de ferir o Filistite, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do Melech Shaul, cantando e dançando alegremente, com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Shaul feriu os seus milhares, porém David os seus 10 milhares. Então Shaul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares atribuíram a David, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão só o Malhut? Daquele dia em diante, Shaul trazia a David sob suspeita. No dia seguinte, o Rua, malévolo da parte do Criador, se apoderou de Shaul, que começou a anunciar a palavra no meio da casa. E David tocava a harpa, como nos outros dias. Shaul tinha na mão uma lança. E Shaul arremessou a lança, dizendo consigo: encravarei a David na parede. David, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Shaul temia a David, porque Yahweh era com David e se tinha retirado dele. Pelo que Shaul o afastou de si e o fez comandante de 1000. E ele saía e entrava diante do povo. E David era bem-sucedido em todos os seus caminhos, e Yahweh era com ele. Vendo então Shaul que ele era tão bem-sucedido, tinha receio dele. Mas todo Israel e Jehudá amavam a David, uma vez que saía e entrava diante deles. Pelo que Shaul disse a David: Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, contanto que me sejas filho valoroso e guerreie as guerras de Yahweh. Pois Shaul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filistins. Mas David disse a Shaul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu Aba em Israel, para eu vir ser genro do Melech? Aconteceu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Shaul, devia ser dada a David, foi dada por mulher a Adriel, meu latita. Mas Mical, a outra filha de Shaul, amava a David. Sendo isto anunciado a Shaul, pareceu bem aos seus olhos. E Shaul disse: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filistins venha a ser contra ele. Pelo que Shaul disse a David: com a outra serás hoje meu genro. Shaul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a David, dizendo: o Melech se agrada de ti, e todos os seus servos te querem bem. Agora, consente em ser genro do Melech. Assim os servos de Shaul falaram todas essas palavras aos ouvidos de David. Então disse David: parece-vos pouca coisa ser genro do Melech, sendo eu um homem pobre de condição humilde? E os servos de Shaul lhe anunciaram isto, dizendo: assim e assim falou David. Então disse Shaul: assim direis a David: o Melech não deseja dote, senão 100 prepúcios de Filistim, para que seja vingado dos seus inimigos, porquanto Shaul tentava fazer David cair pela mão dos Filistim. Tendo os servos de Shaul anunciado estas palavras a David, pareceu bem aos seus olhos tornar-se genro do Melech. Ora, ainda os dias não se haviam cumprido. Quando David se levantou, partiu com os seus homens e matou no meio dos Filistim 200 homens. E David trouxe os prepúcios deles e os entregou, bem contados, ao Melech, para que fosse seu genro. Então Shaul lhe deu por mulher sua filha Mical. Mas quando Shaul viu e compreendeu que Yahweh era com David e que todo o Israel o amava, temeu muito mais a David, e Shaul se tornava cada vez mais seu inimigo. Então saíram os chefes dos Filistim à campanha,
E sempre que eles saíam, David era mais bem-sucedido do que todos os servos de Shaul, pelo que o seu nome era muito estimado.